Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É com muita alegria que eu estou aqui agora, entrando aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nesse momento, para trazer para você uma palavra de fé. Esse programa maravilhoso que acontece todos os dias, estamos aqui trazendo para você uma palavra que vai te proporcionar, que vai levar você à vitória, ao recomeço. Você que está cansado, você que está aí realmente fatigado pelos problemas da vida, hoje o Senhor nos traz para vir aqui e trazer uma palavra para que você se reerga neste dia. Que Deus abençoe você. Eu sou o missionário e cantor Dago Soares e eu estou aqui para partilhar com você um pouco da minha história também, um pouco da palavra de Deus e para a gente conversar um pouco, tá bom? Não sei se você tem aí a sua Bíblia. Se você tiver, pega a sua Bíblia aí rapidinho e nós vamos partilhar uma história maravilhosa, uma história aí que acabou culminando num grande milagre, um dos milagres mais bonitos, mais lindos, mais poderosos que existe na Bíblia. E você vai ver que isso tem muito a ver com a sua história de hoje. Você vai perceber que o que aconteceu com Moisés, já estou falando aqui o personagem principal, o que aconteceu com Moisés também, com certeza, pode servir muito de exemplo para a sua vida, para a sua história, pelo que você está passando hoje. Então, pegue lá comigo na sua Bíblia, no livro do Êxodo, lá no capítulo 14. Capítulo 14, Êxodo, a partir do versículo 10. A gente vai ler um pouquinho mais nesse dia, mas eu tenho certeza que vai valer a pena no final, tá bom? Então vamos lá? Já pegou a sua Bíblia aí? Então está escrito assim, Êxodo 14, 10, tá bom? Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. Versículo 11. E disseram a Moisés, não havia porventura túmulo no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Olha só o desespero desse povo. Ao avistarem, ao verem o exército do faraó se aproximando para realmente aniquilá-los, para realmente matá-los, eles entraram em desespero. Deixa eu contar um pouquinho do contexto aqui. Moisés, ele foi eleito por Deus para liderar a liberdade daquele povo. Então Moisés foi escolhido por Deus e foi capacitado para que promovesse a libertação do povo que já era escravo do Egito há mais de 400 anos. E aquele povo sofria sob o jugo do faraó há mais de 400 anos, aproximadamente 430 anos sendo escravizados por uma outra nação, por uma outra cultura, por uma cultura que tinham vários deuses, né? Eram politeístas. E assim, gradativamente, Israel, que era o povo escolhido por Deus, perdia a sua forma de viver. Aos poucos era contaminado com os costumes pagãos, com os costumes dos egípcios. E a fé de Israel, cada dia que passava, cada ano que passava, era cada vez mais frágil, era fragilizada, porque a cultura egípcia sufocava a fé do povo de Deus. Mas então agora Deus decide libertar esse povo e capacita e chama Moisés para que venha promover essa libertação. E quando Moisés vai, tem toda aquela história das 10 pragas e tal, aquela briga toda com o faraó. E Deus, então, dá o dia D, né? Decreta o dia D, o dia da libertação. E o povo sai do Egito e vai em busca do quê? Em busca da terra prometida, em busca da promessa de Deus. Só que ao sair do Egito, eles se deparam com o Mar Vermelho. E chegam ali e ficam encurralados. Então,
ao olharem para trás, eles percebem que o exército do faraó se aproxima para matá-los, porque o faraó estava irado, afinal de contas, né? Todos os primogênitos, todas as crianças haviam sido mortas por Deus para que Israel fosse libertado. Então o faraó envia o seu exército para matar todo o povo de Israel. Então nós vemos aí o povo encurralado, sem saída, sem nenhuma direção a tomar. E quando eles percebem, diz a palavra aqui, né, quando eles avistam, quando eles olham e vê que o exército está chegando, a primeira atitude que eles tomam foi invocar o nome do Senhor. Invocaram, clamando em alta voz. Mas ali no versículo 11 já diz assim, e disseram a Moisés: não havia porventura túmulo no Egito para que nos conduzisse a morrer no deserto? Aqui nós vemos duas ações diferentes. Aqueles que clamaram a voz do Senhor, porque eram muita gente, né? Então existia o grupo dos que clamavam e o grupo dos que murmuravam. E aquelas pessoas que murmuravam chegavam até Moisés, chegaram até ele e falaram para ele: poxa, Moisés, não havia túmulo bastante para a gente morrer lá no deserto? Agora você nos trouxe, melhor, lá no Egito, né? Agora você nos trouxe aqui no deserto para a gente morrer aqui, a fio de espada dos egípcios? Para isso que você veio, que você nos trouxe aqui? Veja bem, mal saíram do Egito e boa parte do povo já reclamava, já não entendia os planos de Deus para eles. Mas vamos continuar. Vamos pegar aqui a partir do versículo 11 mesmo. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulo no Egito para que nos conduzisse a morrer no deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Olha só a entonação deles. Parece que estar no Egito era uma coisa boa. Fazia parte da vida deles. Eles já estavam convencidos daquela situação. Quantas situações nós vamos vivendo e vamos nos convencendo daquela realidade, achando que nós vivemos para aquilo mesmo. Eu quero dizer, você não nasceu para ser escravo, meu irmão. Você não nasceu para ser escrava, minha irmã. Deus hoje quer trazer essa libertação para você. Não seja como esta parte dos israelitas que eram apegados ao Egito. Porque tem muita gente que é apegada, que é apegado à escravidão. A escravidão do pecado, até mesmo a escravidão do sofrimento. Tem muita gente que não quer largar o sofrimento. Porque se largar o sofrimento, parece que perde o sentido da vida. Não tem do que reclamar. Para com isso. Deus tem uma liberdade para você. Deus quer te libertar porque Ele tem uma promessa para você. Existem promessas de Deus para a sua vida. Existe uma terra prometida esperando você. E nós não podemos nos compactuar. Você não pode ficar aí achando que o Egito é o teu lugar. E não é. O Egito não é o teu lugar. Existe uma terra prometida. Existe um propósito de Deus para você. Versículo 12, olha só o desenrolar da história. Não te dizíamos no Egito, olha só o povo reclamando ainda: deixa-nos servir os egípcios. Olha a conformação deles. Olha como eles estavam conformados e confortados naquela situação de vítimas, naquela circunstância de escravos. Nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus, não nascemos para ser escravos de nada. Cristo nos libertou.
O Senhor Jesus, ele foi crucificado, ele morreu na cruz, ressuscitou para que eu e você fôssemos libertos do pecado, de todas as suas consequências. E de fato nós fomos libertos. E de fato o Senhor nos deu essa liberdade. Só que muitas pessoas ainda quer continuar no Egito, ainda tem aquela saudade do Egito, o saudosismo daquela condição de escravo. Parece que é mais confortável ser vítima. Porque quando eu decido buscar o que Deus sonhou para mim, eu preciso me movimentar. Eu não posso ficar no mesmo lugar. Veja bem, eles tiveram que abandonar uma localização, o Egito, e se colocar na estrada, e andar em direção ao deserto, e o deserto assusta. Caminhar no deserto não é para qualquer um. Caminhar no deserto é para corajosos. E aquele povo inicia a sua caminhada e no primeiro obstáculo já começam a murmurar. Versículo 12: não te dizíamos no Egito, lá no Egito, deixa-nos servir os egípcios, está tudo bem. É assim mesmo, nós estamos vivendo, vamos levando a nossa vida aqui, deixa do jeito que está, não vamos modificar nada não. Para com isso, meu irmão. Se levanta, luta contra essa situação que te aprisiona. Hoje o Senhor, Ele vem até a tua casa, Ele vem até o teu trabalho, Ele vem até onde você está nesse momento, não sei se é pela TV ou se é pelo celular, pelo computador. Ele vem hoje dizer: sai do Egito, porque existem promessas para você. Pare de se conformar com essa situação, pare de se conformar com essa condição de vítima. Afinal de contas, Jesus já foi a vítima por nós. Ele já sofreu tudo que tinha que sofrer, para que eu e você não desistíssemos e enfrentássemos o deserto. E enfrentar o deserto é difícil. Mas olha só, mesmo assim, Deus continua conosco no deserto. Quando o povo saiu do Egito e começou a sua caminhada no deserto, Deus não abandonou o povo, caminhou com o povo dia e noite. Durante o dia, como uma nuvem que pairava sobre toda a nação de Israel, evitando que eles sofressem por causa daquele sol escaldante do deserto. E à noite, o Senhor direcionava o povo com uma coluna de fogo que passava por cima da nação. O Senhor está com você nesse deserto. E se você começou a caminhar com Deus, e a mensagem principal é essa que nós vamos começar agora. Se você começou a caminhar com Deus e as dificuldades começaram a aparecer, calma, respira, porque é assim mesmo. Porque o Egito, o faraó, ele não quer deixar você abandonar a sua escravidão. O faraó quer que você continue sendo escravo. Versículo 12. Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Como assim, gente? A liberdade não tem preço. A liberdade não tem preço, porque a liberdade nos proporciona caminhar em direção às nossas promessas, às nossas vitórias. Se você é aprisionado a qualquer coisa que te aprisiona, isso não vem de Deus. Não vem do Senhor. O Senhor quer te libertar, para que você caminhe sim, lutando no deserto, mas que você conquiste as promessas que Ele tem para a sua vida. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo, olha só o que Moisés vem dizer: não temais, tem ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor.
É a palavra de Deus dizendo para você que está aí, que está reclamando, que está aí difícil, que está vivendo esse momento de desmame do Egito. Você que está sofrendo aí, você que está encurralado por causa desse problema, por causa dessa dificuldade, não sei o que tem passado, o que está encurralando você nesse momento. Se é uma situação financeira, se você perdeu o teu trabalho, se você perdeu o teu emprego, se você perdeu alguém importante da sua vida, alguém muito próximo, um esposo, pai, uma mãe, um filho. Você que está aí para resolver um problema que não tem solução, não tem o que fazer. É para você essa palavra. É para você essa palavra que Moisés diz aqui, não temais. É uma ordem diretamente da boca de Deus para você, da palavra de Deus para você. Não temas, meu irmão. Não temas. Pelo contrário, tende ânimo. A palavra ânimo vem de alma, vem de movimento, vem de algo que precisa se movimentar, sair dessa condição cômoda. Tem de ânimo. Por quê? Porque vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje. E é hoje, é agora, meu irmão. Você que está acompanhando essa palavra aqui com a gente, você que está ouvindo, acompanhando esse momento de oração, é para agora essa palavra para você. Tem de ânimo, levanta a sua cabeça, recupera a tua fé, fortaleça a tua fé. Deus hoje vem dizer para você, tem de ânimo, porque Ele vai operar uma grande libertação na sua vida. Tome posse desse momento, tome posse dessa libertação. E ele continua, os egípcios que hoje vedes, não o tornareis a ver jamais. Essa situação que você está passando, se você recuperar a tua fé, se você fortalecer a tua fé e tomar posse dessa libertação, hoje, agora, você vai realmente se despedir desses problemas. Porque é literalmente virar as costas para o Egito e caminhar em direção às promessas de Deus. Olha lá, o Senhor combaterá, versículo 14, o Senhor combaterá por vós. Sabe por quê? A gente não tem força. Nós não temos força para combater muitas situações em nossas vidas. Talvez você se encontre dessa forma. As suas forças acabaram. Você não tem força nem para rezar, talvez. Mas o Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada fazeis. Somente crê, diz a palavra hoje para nós. E continuando, o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel e se põe a caminho. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o. Versículo 17. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço. Olha o que Deus está falando para Moisés, versículo 17. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham em teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Espera aí, Senhor. Vamos imaginar aqui a cena, minha gente. Moisés, diante da reclamação das pessoas, do povo de Israel, de alguma parte, uma boa parte de Israel, ele foi falar com Deus, ele foi orar, porque essa é a função de um homem que crê, de uma mulher que acredita, não é? Talvez você aí estava vivendo uma situação parecida, estava sendo encurralado por alguma circunstância e foi falar com Deus, assim como Moisés foi.
E eu fico imaginando aqui, não está escrito aqui, mas eu fico imaginando como que foi a conversa de Moisés para com Deus. Fico imaginando assim, Senhor, porque a gente reza assim, né? Eu fico imaginando, não que tenha sido, mas eu fico imaginando Moisés falando com Deus, falava assim, Senhor, olha só, o exército do faraó tá vindo aí para matar a gente. E sabe, não daria para o Senhor dar um fim nesse exército? Será que não dá para o Senhor mandar uns raios, uma tempestade de areia e matar esse exército aí para que a gente possa caminhar? Não é assim que é a nossa oração? Muitas vezes nós oramos diante de uma situação para que aquela situação desapareça da nossa vida. Para que Deus resolva aquela situação especificamente. Nós oramos, Senhor, olha o meu marido, a minha esposa, meu filho, dá um jeito nele. A gente focaliza o erro, a situação em certos focos que realmente o problema não está ali. E mais surpreendente ainda é a resposta de Deus para Moisés. A resposta de Deus para Moisés é fantástica. Ele diz assim, lá no versículo 17, vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham em teu encalço e triunfarei gloriosamente. Espera aí, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor dar um jeito no faraó. Eu estou pedindo para o Senhor tirar o faraó da nossa cola. Resolve esse problema. Agora o Senhor vai endurecer o coração, o Senhor vai colocar ira no coração do homem, ainda mais raiva no coração dele, para ele vir para cima da gente mesmo. Moisés não entendeu nada. Você já teve uma situação assim, em que você começou a rezar para aquela circunstância, para aquela pessoa, e parece que a circunstância começou a piorar? Isso no nosso modo humano de ver. Aquele ditado, quanto mais reza, mais assombração aparece. Esse ditado aí, ele é maldito. Porque ele nos leva a acreditar numa mentira. E não é assim. Quanto mais rezamos, mais próximos dos planos de Deus estamos, mesmo que as circunstâncias pareçam estar piorando. Então, para você hoje, essa palavra é para você. Creia na forma que Deus está dirigindo a sua vida. Creia e confie a forma que Deus vai resolver esse problema na sua vida. Parece que está piorando, mas não. Tudo está sob o domínio de Deus, se você coloca todas as circunstâncias, todas as coisas nas mãos dele. Se Moisés não tivesse feito isso, meu irmão, nós não teríamos um dos milagres mais lindos da Bíblia, que é a abertura do Mar Vermelho. Imagine, Moisés desce da montanha depois de falar com Deus, e o povo perguntando, e aí Moisés, o que Deus falou para você? Imagine, Porque Deus falou assim, marche, ande, caminhe em direção às águas, toque a água com o cajado. O que tem a ver uma coisa com a outra, Mas realmente, Deus pede algumas coisas que parecem absurdas para nós, para que Ele haja de forma sobrenatural em nossas vidas e assim agirá na sua vida também. Então, meu irmão, por mais absurdo que seja, toque as águas com a sua oração. Estenda as suas mãos em direção ao seu problema. E confie que o Senhor, Ele está ao seu lado. Que Ele abrirá o mar. Basta confiar e acreditar na graça de Deus para você. Que hoje você possa assumir essa condição de homem de Deus, mulher de Deus e tomar posse daquilo que é o novo de Deus para você, daquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Força, não desista. Chegamos ao final
de mais um programa abençoado com você. Espero que você tenha entendido a mensagem. Se coloque na presença de Deus e Ele mostrará para você o caminho, por mais difícil que pareça ser, mas é esse o caminho que Deus quer para você. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe a você, minha irmã. E até o próximo programa, se Deus quiser. Fique com Deus e caminhe na fé.